Atos 16, a partir do versículo 16 ao 34. Todos acharam? Eu vou estar lendo aqui, a partir do versículo 16. Aconteceu que, indo-nos para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. 19. Vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a cidade, propagando costumes que não podem receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unidos contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los como varas. E depois disse: muitos dos açoites os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu aos pés do tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo aberta as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estão aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa, com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Vamos estar orando, irmãos? Senhor Deus do Pai, obrigado, Senhor Deus, mais um dia. Obrigado, Pai, pelo seu cuidado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido aquilo que precisamos. Somos muito gratos a isso, Pai. Pedimos também por esse tempo. Peço que o Senhor possa estar me ajudando com essa palavra, Pai, que o Senhor possa dar sabedoria para estar passando essa palavra aos irmãos, e que o Senhor possa também dar entendimento a isso, Pai, para compreender aquilo que está sendo dito. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então a gente pode ver que esse livro de Atos, Atos dos Apóstolos, narra a história da igreja primitiva. Então, conta um pouco do fato depois da ascensão de Jesus, até o momento onde Paulo fica preso em Roma. E ali é pregado o Evangelho. E ali é um pouco onde começa a questão da história missionária de Paulo, e como a igreja começou a surgir uma igreja ali naquele local, né? Então podemos ver aqui no versículo 16 que Paulo, vou estar lendo aqui para poder entender melhor. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa do espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então podemos ver que Paulo e Silas estão indo ali indo para o seu lugar de oração na beira do rio. Podemos ver que parece uma jovem que está possessa pelo espírito adivinhador.
E acaba que ali, por mais que está ali para fazer o seu trabalho, né, porque acaba que os seus senhores usavam essas pessoas para ganhar lucro, ganhar dinheiro com isso, adivinhando a vida da pessoa, daquilo que poderia acontecer. Acaba que essa moça se encontrou com Paulo e Silas, né? E acaba que ela ficou ali o tempo todo seguindo eles, meio que perturbando, vamos dizer assim, né? Tentando adivinhar aquilo que estava acontecendo com eles. E uma observação que pode também nos trazer é que hoje em dia não é tão diferente, né? Acaba que hoje em dia a gente pode ver que ainda assim há pessoas que se dizem ter um espírito de adivinhação, que está ali querendo dizer aquilo que pode acontecer na vida da pessoa, está prometendo aquilo que muitas vezes não pode cumprir, e acaba que é comum ver isso na igreja hoje em dia, né? Isso, lógico que uma igreja que realmente segue aquilo que Deus prega não é tão comum, mas acaba que muitas igrejas eles seguem esse princípio, né? Você fizer isso, você vai ter tal coisa. Eu vejo, eu tenho uma visão de você que daqui uma semana você vai ganhar loteria, que você vai ganhar um carro, que você vai ter uma vida próspera, e acaba que é triste ver isso, né? Porque não é o que Deus quer que nós façamos, né? Acaba que o evangelho em si ela é corrompida porque há pessoas que pensam no seu próprio orgulho, assim como esses senhores, né? E a gente pode ver que esses senhores em si, eles já tinham um plano, realmente era lucrar com aquela situação, né? Acaba que ele estava usando os espíritos, o espírito estava possesso na jovem para conseguir o seu lucro, aquilo que ele encheu o seu bolso, né? A ganância. E no versículo 17 diz assim: seguindo Paulo, e a nós clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Então acaba que nessa jornada que eles tiveram, caminhando aí por alguns dias, ainda assim essa jovem ficava seguindo ele o tempo todo e ficava exaltando eles. Falou: veja que esses são servos do Senhor, estão aqui para falar do verdadeiro caminho, da salvação. Então acaba que realmente o próprio Espírito está exaltando a Paulo e Silas, né? Mas acaba que, por mais que realmente estavam fazendo isso, mas é um cuidado que devemos ter. Porque podemos ver que muitas vezes aquilo que nos enche os olhos acaba nos guiando no caminho do Senhor. Então, podemos ver que Paulo percebeu isso. Porque tanto que ficava exaltando ele, acabou que ele percebeu: não, vamos parar aqui porque alguma coisa pode acontecer de mal. Nós mesmos, às vezes, fazemos alguma coisa que a pessoa fica bajulando em cima. Nossa, como ficou bom, não sei o que, nossa, não sei o que. Isso nos enche os olhos, né? E acaba que pode acontecer coisas que podem nos guiar no caminho do Senhor. E isso não é o propósito que nós queremos. Nós queremos servir ao Senhor e ter um propósito de realmente servir e poder pregar a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem. E não é fazer nossa própria vontade carnal, né? Então, Paulo vê isso, e no versículo 18 diz assim: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retire-te dela. E na mesma hora saiu. Então Paulo cansou disso, né? Porque ficava o tempo todo seguindo ali, falando: olha, esse é filho do Altíssimo, está aqui para pregar a palavra do Senhor. Então acaba que isso poderia desviar o Paulo do caminho, porque daria realmente fazer isso, mas tem que ter um certo cuidado. Então Paulo, já indignado, ele voltou a ele e disse: em nome de Jesus, saia dela, né? E podemos ver que Paulo usa uma coisa que é muito interessante, que hoje em dia é um pouco perdido. Podemos ver que hoje em dia tem essa questão do eu, é muito egocêntrico, né? Podemos ver que Paulo diz assim: em nome de Jesus Cristo. Essa é a frase que nós devemos usar o tempo todo, em nome de Jesus Cristo. Acaba que a gente vê muitas vezes em vídeos e igrejas que a pessoa diz assim: eu ordeno. Na verdade, não tem poder para nada, né? A gente não tem esse poder para expelir demônios de alguém, mas sim o único suficiente que tem, Jesus Cristo, Deus. Esse sim tem autoridade para isso. Então, Paulo, ele chega nela e fala: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Então, nesse mesmo instante, foi retirado. E no versículo 19 diz assim: vendo seus senhores que lhes fizeram a esperança do lucro, agarrando-se Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades.
Então a gente pode ver que eles se indignaram com isso, porque imagina aquilo que você tem como lucro, de uma hora para outra, pá, caiu. Aí você perde tudo aquilo que você tinha como financeiro, né? E dependendo da situação, é possível que a gente realmente possa aí se irar, né, com a situação. E vendo isso, os senhores fizeram de tudo para que eles fossem presos, para que eles fossem levados para a praça para sofrer açoites, né? E no versículo diz assim, 20: levando ao pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Então acaba que eles, na verdade, só viram pelo seu lado. Eu perdi, mas eu quero agora a justiça seja feita. Na verdade, eles não fizeram nada demais, porque estava perturbando eles, é um espírito que estava ali perturbando aquela jovem, que tirava a paz dela, que possivelmente também tirava a paz da família. Então ele fez o que deveria ser feito, né? Retirar o espírito dessa menina. Então assim ela poderia viver em paz, né? Então eles vendo isso, não gostaram, né? E isso, aos olhos dele, foi uma perturbação para eles. Eles não gostaram nem um pouco. E na cultura romana, para eles, não tem problema você estar ali, ter a sua religião. Você está ali vivendo aquilo que você crê, né? Mas para eles, uma coisa que é desonroso, que desrespeita a lei deles, é você estar evangelizando. Porque para eles uma coisa é você ter a sua religião, você está servindo a ela, ao seu Deus, aquilo que você adora. Outra coisa é você estar propagando aquilo que você crê. Então, na verdade, eles iraram-se por conta disso também, né? Porque aqui fala, levando o pretor, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Porque acaba que os judeus têm o seu costume, a sua crença e aquilo que eles acreditam. E no versículo 22 diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. A gente pode ver que foi uma coisa injusta, porque ao menos eles queriam saber aquilo que estava acontecendo. Porque pode ver que esses senhores perderam o seu lucro e fizeram de tudo para que eles fossem presos. Disseram que eles estavam ali distorcendo aquilo que os romanos têm como crença, a lei que eles têm, né? Então eles chegaram e só falaram, não chegaram expondo por que isso está acontecendo. Então simplesmente fizeram, não, açoite eles, né? A gente isso também um pouco aquilo que aconteceu com Cristo, né? Cristo também, ele chegou no Jerusalém e simplesmente o povo judeu disse: não, açoita ele, prende, joga na cruz, ao menos sem saber o porquê. E estava ali sendo condenado com ele ladrões que tinham matado, que tinham estuprado, que tinham feito de tudo aquilo que era ruim, e ainda assim o próprio povo dele condenou, colocando eles em julgo igual, ao menos sabia o que ele fez. Qual foi a causa que aconteceu isso, né? E então isso aconteceu a mesma coisa com eles. Ao menos quiseram saber o porquê, né? E no versículo 23 diz assim: depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardassem com toda a segurança. Então, depois de ter sofrido todos aqueles açoites, de ter machucado todas as suas costas, rasgado as suas roupas, ainda assim foi ordenado que eles fossem colocados no cárcere, né? E é triste ver isso, né? Que aí dois servos do Senhor estão ali pregando a palavra do Senhor e tudo isso acontece com eles. E uma coisa que recentemente aconteceu, que às vezes a gente pensa, né? Como que servos do Senhor às vezes passam por situações que não nos favorecem, né? Então, no caso aqui, eles estavam ali pregando a palavra do Senhor, foram orar, foram pregar a palavra do Senhor, e tudo isso aconteceu com eles. Assim como muitos alguns personagens da Bíblia, né? E eu lembro da Marlete, né? Pensando um pouco na situação. Recentemente eu tenho compartilhado aquilo que aconteceu com a Marlete, né? Acho que todos conhecem, a esposa do André. Ela sofreu de câncer por 6 anos e descobriu quando teve um filho, o Andrezinho,
Então, a partir desse momento, começou aquela luta. E às vezes a gente pode ter esse tipo de questionamento, né? Senhor, por quê? Uma serva do Senhor estava ali no campo, servindo, levando a palavra do Senhor para aquele povo. E por que o Senhor permitiu que isso acontecesse com eles, né? Mas muitas das vezes a gente não percebe uma coisa, que às vezes Deus usa os seus métodos para levar a palavra do Senhor àqueles que precisam. Por mais que às vezes esses métodos não são os melhores, né? Às vezes a gente fica pensando que é injusto tudo isso, né? Por quê? São tão poucos obreiros que estão ali para servir ao Senhor, que estão ali para levar a palavra do Senhor, e justamente com eles tudo acontece. Por quê, Senhor? Por que isso acontece com eles? Às vezes a gente questiona muito isso. Às vezes a gente fica vendo a página Portas Abertas, né? A gente vê essas igrejas perseguidas e você vê que crentes estão morrendo porque estão levando o Evangelho ao Senhor, para aquele povo, né? Que às vezes não tem conhecimento de quem é Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que irá fazer. E você vê que é por amor a Cristo. Então, a mesma coisa foi Paulo e Silas, estavam ali para servir ao Senhor. Estavam ali para levar a palavra para aquele povo. E, lembrando um pouco da Marlete ainda, a gente pode ver que ela ainda assim tinha uma alegria por estar passando por isso, sabe? A gente vê aqui, mais para frente, a gente está vendo que ainda assim eles estavam presos, estavam ali adorando ao Senhor, estavam orando ao Senhor por tudo aquilo que eles fizeram, que eles estavam fazendo, exaltando ao Senhor e estavam com alegria, mesmo ali estando todo machucado e preso, né? E às vezes a gente ficava questionando, às vezes a Marlete, Senhor, por quê? Ela é uma serva tão fiel, você vê, seu testemunho é tão incrível, você vê tudo aquilo que Deus fez na vida dela. Mas por que o Senhor está permitindo passar isso, né? E às vezes a gente não para pensar no propósito que Deus tem para tudo isso. E uma coisa que aconteceu depois disso tudo que aconteceu na Marlete, vou contar um pouco a história dela aqui, que é muito bonito ver aquilo que Deus fez para ela, né? Porque eles trabalhavam na aldeia Caxinauá, que é no Acre também, estavam ali servindo há algum tempo, e a Marlete descobriu que estava grávida, e ele saiu da aldeia para poder ter o filho. E tendo o filho, passou poucos dias depois e descobriu que estava com câncer. E já era um estado avançado. E os médicos disseram assim, respondeu ela, 3 meses é o máximo de tempo que eu dou para ela. O estado já está avançado e em qualquer momento ela pode partir. Mas a Marlete contava para nós que a oração que ela fez para o Senhor é: Senhor, me dê 5 anos de vida para que eu possa criar meu filho, para que eu possa ver minha filha casada, para que eles realmente estejam firmados no Senhor. E Deus fez aquilo que ela pediu, né? Então ela conseguiu criar o filho dela, o Andrezinho, conseguiu ensinar ele, ensinou a palavra de Deus, ensinou coisas do dia a dia, né? Matérias do dia a dia também, homeschooling. E realmente ela conseguiu o seu propósito. Mas chegou uma hora que não deu, né? Então, depois de 6 anos de câncer, ela veio falecer. Então, acaba que a gente... É engraçado porque ela pediu 5 anos e Deus deu 6 anos. Deu 1 ano a mais para ela de vida. Então, a gente pode ver que realmente Deus tem um propósito para isso. E no dia da morte dela, no velório dela, eu estive lá também, a irmã dela teve uma convulsão e foi para o hospital. E isso descobriu que ela tinha também um problema na cabeça. Uma veia havia rompido na cabeça dela. Então, um dia depois do falecimento da Marlete, a irmã dela veio falecer também. Então, foi muito triste ver isso, né? O desespero da família, porque no dia anterior estava enterrando a filha. E no próximo dia, a filha veio morrer. E a gente fica pensando, Senhor, qual é o propósito de tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso, né? Não faz sentido tudo está acontecendo. E elas eram as únicas 2 filhas crentes da família, a que servia ao Senhor, né? Mas, conversando com a filha do André, ela me contou que, olhando para o pai dela, parece que ele havia feito uma decisão no Senhor. Não se sabe ao certo se realmente ele fez uma decisão no Senhor. Mas ele fica pensando, Senhor, tem que passar por tudo isso para alcançar a vida de alguém? Se for necessário, vai. Seja uma coisa que seja boa ou não, mas se Deus permitir que isso aconteça, vai acontecer. E seja para salvar uma pessoa, que através de uma pessoa
pode ser salvo uma família, né? Então, é um testemunho que realmente me alegra muito ver como Marlete foi, ver como ela foi uma cristã fiel ao Senhor, uma serva do Senhor. Realmente é algo admirável de se ver, né? Então, por que eu pensei nisso, né? Trouxe esse testemunho. Porque isso também acontece com Paulo e Silas. No versículo 24 diz assim: este receberam tal ordem, levou para o cárcere interior e lhe prenderam os pés no tronco. Quando eu aqui falo que prende os pés ao tronco, não é uma coisa assim que é só para não fugir. É uma coisa torturante. Às vezes é posições que não é muito confortável. Às vezes é uma posição que pode causar cãibra, pode causar dores, pode dar irritações. Realmente não é uma coisa muito boa, né? Então, você vê que já começa o sofrimento ali, né? Eles tiveram os açoites, tiveram suas vestes rasgadas, foram presos, foram presos seus pés no tronco, e ainda assim estavam ali, adorando ao Senhor. E o versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, é uma alegria ver isso, né? Que mesmo sofrendo ali, sofrendo por Cristo, eles estão ali exaltando ao Senhor, orando em voz alta, porque realmente eles poderiam fazer isso em silêncio. Mas estavam fazendo isso para mostrar a todos que estavam ali quem é Deus e o que Deus podia fazer por eles, né? E é uma coisa que devemos tomar como testemunho, irmãos. Será que no tempo de dificuldade, será que estamos exaltando ao Senhor? Será que estamos orando como deveria estar orando? Prostrando ao Senhor como deveria estar prostrando? E muitas vezes a gente não faz isso não. Muitas vezes a gente pensa mais na gente acaba sendo egocêntrico, né? Pensa mais naquilo que acontece comigo e não sei o que está acontecendo com a situação. Então a gente pode ver que realmente o Senhor estava ali, mesmo sofrendo, o Senhor estava presente com eles todo o tempo. Então, após estar ali exaltando ao Senhor, orando ao Senhor, de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. É interessante que tem um filme da Missão das Tribos, eu não lembro se é tal, não me lembro, mas tem um testemunho ali que acontece que eles estão, um pregador o missionário estava levando a palavra do Senhor a eles, e quando chegou nessa parte do terremoto, realmente aconteceu um terremoto ali. Então, o que o missionário fez? Ele correu. Tá? Por quê? Porque ele se estremeceu. O que está acontecendo aqui? Está dando terremoto. Ele correu para um lugar seguro. E o que os indígenas estavam fazendo? Eles estavam gritando, adorando ao Senhor, porque aquilo que estava falando a palavra aconteceu. Então, eles viram que isso foi uma confirmação daquilo que estava sendo dito na palavra. Então, acaba que até a gente que somos cristãos, numa situação dessa, a gente tende a fugir, correr. Mas aqueles que estão ouvindo, que estão vendo os testemunhos, estão ali admirando porque está acontecendo isso, né? Isso é muito comum da gente, irmãos. A gente tem muita tendência de fugir em situações que não nos agradam, situações difíceis, situações que às vezes são desconfortáveis para a gente, mas Deus está ali para isso. Deus pediu, pregue a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam conhecer a palavra. Seja o que aconteça. Se tiver que morrer por Cristo, que morra, mas que faça o evangelho ser, que chegue naquele local, né? Então, o versículo 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, a primeira coisa que aconteceu as portas se abriram. Não, vou deixar minha vida, porque o que eu vou fazer agora? Como é que eu explico para os meus superiores que aconteceu um terremoto, que as portas se abriram e que os prisioneiros fugiram? Como que eu explico? Então, acaba que a primeira coisa que ele pensou eu vou deixar minha vida, porque se eu me matar agora, eu vou matar, porque eu deixei eles fugir, né? Então, uma coisa que talvez nem tenha acontecido ali, mas talvez nem tinha tido luz naquele local.
Mas talvez tenha uma flechinha de luz que deu para Paulo ver aquilo que ele iria fazer, né? Então no próximo versículo diz assim: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, por uma flechinha de luz, talvez um reflexo da sombra, Paulo viu que ele ia tirar sua vida, mas ele falou: não, pare, espere, todos estamos aqui. Então, ele conseguiu fazer com que aquele homem não tirasse sua vida. E então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então ele viu, realmente, porque eles poderiam ter deixado ele fazer isso. Porque se ele tivesse tirado sua vida, ele poderia fugir de boa e ir embora e nada tivesse acontecido, né? Mas Paulo teve compaixão daquele homem, ele disse: não faça isso. E então no versículo 30 diz assim: depois, trazendo para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? É uma questão muito importante, né? Porque como que ele sabia que ele poderia ser salvo, né? Como que ele sabia que havia uma forma dele ser salvo, aquele carcereiro, né? Agora, algumas perguntas que a gente pode tentar fazer, né? Será que ele sabia que havia uma forma de ser salvo, que havia um caminho, porque eles estavam adorando ao Senhor, estavam orando em voz alta? Será que ele ouviu isso e ele refletiu sobre aquilo que eles estavam falando? Porque é uma forma de testemunhar ao Senhor, né? Está sofrendo e você está exaltando ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez na sua vida. Por mais que nós fazemos isso para exaltar o Senhor, mas há um truque de fazer isso, para que pessoas à nossa volta possam ouvir. Então acaba que a gente aqui numa igreja, eu que preso a palavra do Senhor na frente, acaba que por causa do microfone, um som alto, os vizinhos possam conseguir ouvir isso e eles possam cada dia mais compreender a palavra do Senhor e chegar uma hora que possam tomar uma decisão. Então eu acredito que talvez tenha sido uma das formas que aquele homem teve, né, de querer saber mais como ser salvo. Outra forma também que talvez pode ter acontecido, será que o carcereiro ouviu que aquela jovem estava dizendo, aquela jovem endemoniada estava dizendo, em algum momento, que eles estavam ali pregando a palavra do Senhor, que eles estavam ali levando a salvação para o povo? Será que essa foi uma das formas que o carcereiro ouviu daquilo que Deus queria para ele? Ou será que foi por medo? Porque ele tem tirado sua vida, mas será que por medo de alguém ter fugido, ele quis saber o caminho da salvação? Então há várias possibilidades podendo pensar nisso, né? Há várias formas que uma pessoa realmente possa chegar ao caminho do Senhor. E é interessante ver, nós como cristãos temos que seguir algumas coisas, porque nós temos que ser conhecedores da palavra do Senhor, temos que ter oração ao Senhor todo dia e temos que ter um bom testemunho, porque não basta somente você chegar numa pessoa, pregar a ela, falar a palavra de Deus, mas se você não tem um testemunho que é de acordo com aquilo que a palavra diz, né? Porque uma coisa é você dizer a palavra de Deus, porque isso muitas pessoas fazem, até pessoas que não são crentes fazem isso, estão ali para falar a palavra de Deus, mas um diferencial que faz uma pessoa reconhecer a palavra de Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus pode fazer, é o seu testemunho junto com a palavra do Senhor. Porque ele vai ver, realmente, a sua vida é admirável. Você está ali servindo ao Senhor, você está demonstrando alegria por estar servindo ao Senhor, está passando por dificuldades, mas você está ali firme no Senhor, assim como tem falado na palavra de Deus. Então, é uma coisa que devemos ter no nosso dia a dia. Ter um testemunho que as pessoas possam olhar e se admirar, porque esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que a pessoa deveria ter na sua vida, né? Então no versículo 31 diz assim: responderam-lhes: creio no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então acaba que é uma coisa tão simples, porque o Evangelho em si é uma coisa simples. Muitas vezes em situações apertadas, a gente acha que tem que dar um estudo cronológico a uma pessoa, para chegar no ponto principal, que é a salvação. Mas, toda vez que a pessoa quer, ouvir a palavra de Deus como ela deve ser dita. Só há um caminho para você ser salvo, que é você entregar a sua vida ao Senhor, você crer que você é um pecador e
que você necessita de um Deus que possa salvar a sua vida. Às vezes o Evangelho é simples, não precisa encher muita linguiça, né? Para chegar num ponto tão simples. Então acaba que foi o que eles falaram. Ele perguntou, então ele respondeu: como faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Por que tu e tua casa? Porque através de uma pessoa você pode alcançar mais pessoas. Então, às vezes a gente fica tão pensando assim: não, eu quero converter uma igreja toda. Tem que 5 visitantes, eu quero converter aqueles 5, eu quero que todos eles conheçam. Mas às vezes um daqueles se converte e eles fazem o trabalho restante, né? Porque através de uma pessoa, mais pessoas podem ouvir o Evangelho. Assim como eu estou servindo ao Senhor, para poder pregar a palavra do Senhor, mais pessoas vão conhecer, elas vão querer saber e elas vão querer fazer o mesmo. Elas vão querer pregar a palavra do Senhor, porque imagina você é um servo do Senhor, é salvo em Cristo, mas tem parente que às vezes não conhece a Cristo. Qual o sentimento que você quer ter? Um sentimento de não, que ele vai para o inferno. Ou um sentimento de não, eu preciso levar ele para Cristo. Porque eu não quero que ele passe por tudo isso, aquilo que eu tenho temor, né? De ir para o inferno. Então a questão é: pregue o Evangelho, independente da situação. E às vezes a gente vê nessas igrejas, não igreja, mas talvez nesses locais que o Evangelho é perseguido, você vê que as formas que eles fazem para pregar o Evangelho é uma coisa tão simples. É um pedacinho de papel que é colocado dentro de um pão, que às vezes entrega para a pessoa lê, e está um versículo ali, e isso não fosse uma pessoa, um versículo. E às vezes a gente acha que o Evangelho tem que ensinar toda a Bíblia para ele, para que ele chegue na parte da salvação. É lógico, não estou dizendo que não tem que ser pregada a palavra do Senhor, a Bíblia, porque é importante, porque através da palavra de Deus nós podemos ter um bom testemunho, porque a palavra nos ensina aquilo que devemos seguir. Então, através da palavra de Deus, a gente tem um testemunho, porque seguimos aquilo, o princípio que a Bíblia nos ensina. Mas pensando na urgência da palavra de Deus, na urgência da salvação do povo, de uma pessoa, às vezes o simples é o necessário. Então, é o que aconteceu com Paulo. Então, através desse carcereiro que questionou ele, falou: como posso ser salvo? Ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e tua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões das açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, além de ele entregar sua vida ao Senhor, ele cuidou daqueles que estavam ali, né? Aqueles que foram injustamente presos, açoitados, tiveram suas vestes rasgadas. Ele esteve ali e cuidou deles. E cuidou das suas feridas, né? E logo após isso, foram batizados, todos os seus, né? Então, levando para a sua própria casa, lhe pôs à mesa e com todos os seus manifestavam uma grande alegria por terem crido em Deus. E acreditando no caminho da salvação que Paulo e Silas ensinaram, o carcereiro aceitou a Cristo e foi batizado. E a partir daquele momento, o seu lar não foi mais o mesmo, pois naquele lar tem a presença de Deus. Então é impressionante ver como que a palavra de Deus ela alcança as pessoas, né? Um homem que estava ali pronto para morrer, por não querer, às vezes, sofrer uma penalidade, por talvez achar que tenha fugido, mas houve uma mudança completamente no seu lar. A sua vida foi mudada porque ele creu no Senhor, e o seu lar foi mudado porque eles creram no Senhor. Então, um lar que antes era um lar que talvez seja triste, um lar que não tenha a presença de Deus, agora tem uma presença de um Cristo, de um Deus que está ali, uma luz, né? Aquilo que era trevas, agora é luz. Então, é impressionante ver que tudo isso que aconteceu foi necessário. Então, uma coisa que a gente tem que colocar colocar na cabeça é que há maus que são para o bem. Então, às vezes a gente tem essa tendência, né? Assim como pensando na Marlete aqui. Imagina a cabeça de toda a família. Senhor, por quê? Por que minha esposa teve câncer? Eu estava servindo ao Senhor, estava levando a palavra de Deus. Por que aconteceu isso com ela? E os filhos ali vendo tudo isso. E você vê, gente, tudo tem um propósito. Há situações que são complicadas para o bem. Às vezes,
se for necessário uma pessoa morrer para que mais pessoas sejam salvas, que isso seja necessário. Porque a partir do momento que entregamos nossa vida ao Senhor, estamos ali prontos para morrer por Cristo. Assim como Paulo. Paulo seguiu o caminho, foi para vários lugares, foi preso várias vezes e chegou uma hora que morreu por Cristo. Então, é aquilo que devemos ter na nossa mente. Assim como muitos missionários estão aqui prontificados a servir ao Senhor no campo, sem saber o que vai acontecer, se vai ser um trabalho próspero, pode ser um trabalho que a pessoa comece, mas ele não vai ver o fruto. Então, há uma certa urgência nisso, porque pessoas estão morrendo, mas também há pessoas que estão levando a palavra do Senhor morrendo por Cristo. E recentemente eu vi uma mensagem de um colega do CTMS. Ele estava falando um pouco sobre Tito, né? Paulo também sofria tudo que estava sofrendo, mas ele queria um amigo. E Tito foi a pessoa que ele buscou. Às vezes Tito foi aquela pessoa que foi aquele amigo, né? Que estava ali pronto para saber o que estava acontecendo com você. Ele estava ali, como está seu ministério? Você precisa de alguma coisa? Estou orando por você. Então acaba que isso é uma coisa necessária. É ter uma pessoa que seja um Tito na nossa vida. E acaba que, irmãos, você vê que muitas pessoas estão morrendo pelo Evangelho e às vezes a gente não tem apoio de pessoas. Mas, de verdade, eu louvo a Deus porque essa igreja ele tem me apoiado. Eu não posso reclamar de vocês em momento algum, porque vocês têm sido tido na minha vida. Vocês estão sempre perguntando como eu estou, têm me apoiado, têm orado por mim. Isso é muito gratificante. Mas há pessoas que precisam de pessoas como vocês, né? Que estão ali para saber como eles estão, o que estão fazendo e orar por eles, né? Então, essa mensagem que ele levou foi muito impactante, porque realmente é uma coisa necessária. E até às vezes nós, como missionários, devemos fazer o mesmo por vocês, né? Procurar como vocês estão, se está passando por dificuldade também, poder orar por vocês, poder ajudar. E chegou um ponto que, num momento mais para frente, que Paulo passou por isso. Ele não teve ninguém, estava preso, talvez nos seus últimos dias ali em 2 Timóteo, e ele só queria um rosto amigo. Ele só queria ter um livro ali, uma casa porque passava frio, e muitas vezes nem isso teve. Então, há situações do mal que vai para o bem. Se for necessário passar frio, não ter pessoas à nossa volta, não ter colegas, não ter família, se for necessário morrer pelo Evangelho, que possamos fazer isso de coração grato, né? Eles estavam ali prontificados a isso. E pensando na Marlete, foi uma pessoa que realmente mudou minha visão de como deve ser um missionário. Porque realmente ela passou por situações difíceis, mas mesmo assim ela estava lá, servindo ao Senhor, com alegria. Eu nunca vi uma pessoa sofrer tanto, mas estava tão alegre, porque Deus estava proporcionando isso a ela. Isso realmente foi uma coisa muito admirável de poder se ver, né? E fica um legado. Assim como Paulo teve um legado, ela também teve um legado. Porque ela foi uma serva fiel, né? E fica aquela questão, por quê, né? Porque o Evangelho necessita disso. Se for necessário morrer por Cristo, nós possamos morrer por Ele, né? E tenhamos alegria nisso, porque não adianta fugir. Quando chegar a hora, e se for chegar a hora para morrer para Cristo, que assim seja, né? Então é isso que eu queria passar para os irmãos. Espero que tenha compreendido tudo aquilo que eu disse e realmente tenha, de alguma forma, tocado no seu coração com isso e realmente nós possamos refletir nisso. Nós possamos, cada dia mais, mesmo as dificuldades, poder louvar o Senhor e poder exaltar o nome dele. Amém? Amém. Então vou estar orando e vou estar encerrado. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por esse tempo que tivemos aqui, Pai. Obrigado pela mensagem. Obrigado por que o Senhor tem usado a minha vida para poder trazer essa mensagem aos irmãos. E espero que de alguma forma, Pai, eles possam ter compreendido essa urgência que o Evangelho precisa e que realmente possam entender que estar sofrendo não é um motivo de se afastar do Senhor, mas é um motivo de realmente se aproximar mais ainda, Pai. Que através
das dificuldades, mas também na alegria, que nós possamos ainda assim continuar firmes no Senhor, Pai. Porque é tão fácil estar alegre, mas também não estar junto ao Senhor, Pai. E às vezes, lembrando mais de Ti nas minhas dificuldades. Que realmente nós possamos, dia após dia, refletir naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor fez, Pai, no propósito da Sua morte na cruz, para que possamos entender a urgência disso tudo e que possamos nos alegrar, Pai, na alegria de poder saber que o Senhor está ali cuidando da gente, que o Senhor está ali suprindo aquilo que precisamos, e também na tristeza, Pai, sabendo que o Senhor está ali também para nos confortar, para nos abraçar assim nas dificuldades, Pai, ter um ombro amigo para chorar. E sabemos que o Senhor está aí para isso, Pai, porque não temos somente o Senhor como mestre, como nosso guia, mas também como um amigo que está ali pronto para nos confortar, Pai. Que realmente possamos ser como Paulo e Silas, que mesmo passando por tanta dificuldade, ainda assim se alegravam e prontificavam ao Senhor, e assim prontos para qualquer momento estar ali para salvar a vida de alguém, Pai. Para que realmente uma pessoa possa ser alcançada, mas também que a sua família também possa conhecer a Cristo, Pai. Abençoe essa igreja, obrigado por ela, Pai, obrigado porque é uma alegria poder estar caminhando com ela junto, saber que esse futuro ministério que me aguarda, Pai, posso estar contando com esses irmãos que realmente estão sendo título na minha vida, que estão ali prontificados a saber como estou, Pai, saber como está sendo minha vida, como está acontecendo, e é uma alegria, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito para essa igreja, obrigado porque o Senhor tem suprido ela e a cada dia mais está alcançando também mais vidas, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.